Olá, meu irmão, minha irmã, grande bom dia, uma ótima terça-feira para você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe os teus planos, sonhos, projetos, que o Senhor cuide da tua família. Vamos começar mais um dia agradecendo ao Senhor por todas as graças que Ele constantemente tem derramado sobre nós. E agradecendo, nós aproveitamos e pedimos também, né? Pedimos a ação do Espírito Santo. Pedimos que o Espírito Santo venha nos guiar, venha nos iluminar, venha nos dar direção, que venha nos ajudar a tomarmos as melhores decisões. Que o Espírito Santo nos conceda o dom e a graça do discernimento. E que afaste de nós a tentação, o pecado, o ódio, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E para isso, nós vamos ouvir o Evangelho, que é onde nós encontramos de fato a palavra do Mestre, a sabedoria de Jesus. E hoje está em Mateus capítulo 23, versículos do 23 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de cobiça, roubo. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus continua trazendo a sua mensagem, orientando ao seu povo, à sua igreja, a não compartilhar com a hipocrisia, com a falsidade e, de fato, poder ter uma fé mais verdadeira, mais honesta, mais transparente, menos preocupada com as aparências, com a superficialidade, mas, de fato, uma fé verdadeira, uma fé que confia no Senhor. Jesus, nesse evangelho, ele é bastante duro e ele usa palavras pesadas quando ele se dirige a religiosos, fariseus hipócritas, que se apegam a uma parte da lei e esquecem outras, se apegam aos detalhes, mas deixam de lado o principal. E Jesus aqui cita muitos detalhes, né? Vocês pagam o dízimo, mas esqueceram da justiça, esqueceram de praticar o amor, a misericórdia, a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso. Não que pagar o dízimo está errado, mas façam isso sem deixar aquilo. Jesus, além de chamar de fariseus hipócritas, Jesus chama de guias cegos. Como é que um guia pode ser cego, né? O que é que vai acontecer se você for guiado por um guia cego? Mas por que são guias cegos? Porque nem eles conseguem enxergar a verdadeira sabedoria.
Jesus traz aqui um ditado que a gente diz, né? Vocês engolem um elefante e engasgam com um mosquito. Vocês filtram um mosquito, mas engolis um camelo. Ou seja, o que é grosseiro, vocês permitem. E aí fica se apegando a detalhes. E eu fico imaginando os fariseus, né? Eles falavam, criticavam porque Jesus não tinha lavado as mãos, porque Jesus não estava guardando o sábado, porque os discípulos colheram uma espiga num sábado, porque Jesus curou uma mulher num sábado, porque Jesus falou isso no templo, porque, sabe, um monte de situações, porque isso pode, porque isso não pode, porque está escrito, porque não sei o quê. E eles esquecem de fato da justiça, esquecem de fato do amor, esquecem de fato da misericórdia. E hoje eu penso que não é diferente. Infelizmente, é triste. Mas quantos religiosos que às vezes andam até dentro da igreja, são apegados a tantos rituais, decoram tantas passagens bíblicas, mas usa tudo isso para criticar o irmão, usa tudo isso para apontar o dedo, para condenar, para se sentir melhor do que o outro, para acusar, para dizer quem está certo, para dizer quem está errado, para dizer quem vai para o céu, para dizer quem vai queimar nos infernos. Será que vale a pena esse conhecimento da palavra de Deus? Será que é isso que Jesus está querendo e esperando de cada um de nós? Definitivamente não é. Jesus diz: vocês são hipócritas porque vocês limpam o copo e o prato por fora, mas dentro está cheio de roubo e cobiça. Vocês se vestem, vocês se arrumam, vocês ficam falando palavras bonitas, muitas vezes até louvando, mas o coração está cheio de roubo, de cobiça. O coração é um coração que engana, é um coração que mente. E Jesus diz: parem de limpar o copo, o prato por fora, para ser visto pelo outro. Limpa por dentro. E aqui eu desconfio de todas as pessoas que alegam que se converteram, mas que mudam apenas as aparências. É muito fácil mudar a roupa, é muito fácil mudar o jeito de falar, mas a verdadeira conversão que o Senhor nos pede está em amar o próximo, está em cuidar do necessitado, está em perdoar quem precisa ser perdoado, está em ajudar aos mais necessitados, está em ser solidário. Cadê tuas obras sociais? Cadê as tuas obras de misericórdia? De que adianta, já cantava, né? De que adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado? De que adianta ir ao culto, ou à missa, ou o terço, ou o jejum, se essas práticas não nos aproximam do irmão, se essas práticas não nos aproximam a ter um coração rico em amor, em misericórdia? E aqui eu não estou condenando essas práticas, pelo contrário, devemos ouvir a palavra de Deus, devemos jejuar, devemos fazer oração, a oração do terço, a missa, o culto, devemos. Mas tudo isso deve ser para a gente poder aprender a enxergar Jesus no irmão, e Jesus no irmão principalmente do mais necessitado, porque é muito fácil e é muito legal enxergar Jesus no irmão da igreja que está tudo bem e que não precisa da gente. Mas como é difícil reconhecer naquele irmão que de fato está precisando da nossa misericórdia, do nosso amor, do nosso carinho, do nosso perdão, da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Que esse evangelho possa nos ajudar cada vez mais a gente diminuir a hipocrisia, a
a fé externa, a fé que mostra para o outro e que possa aumentar em nós esse sentimento de uma espiritualidade mais transparente e mais próxima, de fato, do que Jesus nos trouxe, que são as obras de justiça, misericórdia e fidelidade. Um ótimo dia para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da tua vida, dos teus planos, dos teus projetos. Até amanhã, com fé em Deus.